para você. Está começando mais um Podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. Antes de mais nada, te convido a seguir a gente no YouTube, aciona o sininho para você receber as notificações dos nossos programas. E já vai no Instagram e segue o nosso canal. E hoje, a nossa convidada é a doutora Naira Borges. Ela é ebiatra, que é a medicina para adolescente, graduada em medicina pela UFO, fez residência médica em pediatria também pela UFO, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Residente em medicina do adolescente pela Universidade de Brasília. Pós-graduada em gestão em saúde pública pela Universidade Federal de Uberlândia. O currículo dela é tão extenso que se nós fôssemos ficar aqui, gente, a gente ia demorar muito tempo para falar. Então, seja muito bem-vinda, doutora Naira. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar aqui um pouquinho e falar um pouquinho sobre a minha área, que ainda é bem desconhecida. É uma área super importante, essa área do adolescente. Eu não sabia que existia um especialista para essa área específica. A gente já quer falar. O que é exatamente a ebiatria? Bom, então, a ebiatria ou medicina do adolescente é uma área específica que vai atender pacientes aí de 10 a 19 anos e que vai avaliar a saúde de forma integral desses adolescentes. Então, é uma especialidade, uma área de atuação da pediatria. E o tema de hoje é como lidar com as mudanças na adolescência. São muitas as mudanças. São muitas as mudanças. Então, na adolescência, o principal, né, o foco principal é exatamente atravessar por essa fase aí de mudanças. E eu acredito que para a gente lidar com essas mudanças, tanto os pais como o próprio adolescente, o mais importante vai ser ter conhecimento sobre isso. Então, quando a gente tem consciência, né, quando a gente se informa de forma adequada sobre todas essas mudanças que o adolescente vai passar, isso se torna um pouco mais fácil, né, esse processo do adolescer. Então, os pais, a família e o próprio adolescente, ele precisa conhecer tudo que vai passar, todas as mudanças, todas as transformações pelas quais eles irão passar. E quais são, assim, as maiores mudanças que o adolescente tem? Quais são, assim, as maiores dúvidas que chegam no seu consultório? Olha, o adolescente, ele vai se desenvolver em vários âmbitos. Então, por exemplo, nas questões físicas, né? Então, as mudanças físicas, elas são visíveis. Essas são aquelas mudanças que todo mundo enxerga. As espinhas. A transformação, né? Geral. De criança para adulto. Então, o adolescente, ele passa pela puberdade, que é um processo fisiológico. Todos os adolescentes irão passar por essa puberdade. Mas a gente precisa saber que cada um vai ter seu tempo, cada um tem seu momento e existem as variações da idade. Então, uma das coisas mais importantes é que a gente não deve comparar. Então, às vezes, chega no consultório, né, aquela mãe ou aquele próprio adolescente que se compara com um colega de sala, o vizinho, o primo. Então, fala, olha, eu tô mais baixo. As minhas amigas já menstruaram, eu não. Então, essa comparação, ela não é legal, né? Mas, de qualquer forma, o adolescente precisa ir ao médico para fazer esse acompanhamento do seu próprio desenvolvimento. Então, vamos pensar. As meninas, elas começam a puberdade, essa transformação, com crescimento de mamas. Verdade. Aí aparecem os pelos, aparece a espinha, aparece a sudorese excessiva, né? Aparece o corpo, né? Ele cresce em altura, aí vai transformando o quadril, vai tendo um depósito de gordura ali naquele quadril das meninas. E lá nos meninos, olha outra coisa muito interessante, as meninas, né, a puberdade, o início, todo mundo vê, porque é o crescimento das mamas, ela começa a usar sutiã, top, né? É mais visível. É mais visível. Já para os meninos, a partir de 9 anos já pode começar a puberdade. E como que é? Qual que é o primeiro sinal? Crescimento dos testículos. Então, nem ele mesmo sabe, né? Porque existe um volume que a gente precisa avaliar para ver se começou esse processo.
Então, a puberdade do menino, ela é escondida, né? Geralmente, a gente só vai perceber mesmo quando ele começa a crescer muito em altura, crescer o pé, então ele perde o sapato. Que a menina também. Exatamente. Então, outra coisa também que é muito importante, a menina faz todo esse processo, geralmente 2 anos antes dos meninos. E o estirão do crescimento, que é a fase que cresce muito rapidamente, a menina faz geralmente ali por volta de 11 anos e o menino com 14 anos. Então, se a gente vai naquela série lá no 7º ano, a gente vai ver as meninas mais altas do que os meninos, né? E isso acaba sendo motivo, às vezes, de incômodo, né? De desconforto da parte dos meninos, né? E nisso, essa estrutura... E tem a comportamental também, porque a menina, ela amadurece emocionalmente também antes que os meninos. Isso. Então, as meninas tendem a ter um amadurecimento um pouquinho mais cedo. Quando a gente fala das questões comportamentais, uma das coisas que a gente tem que lembrar, que antigamente a gente falava que tudo era os hormônios. Mas você sabe, Sil, que hoje a gente estuda muito, né? A neurociência, ela está muito evoluída. E se sabe que os hormônios são responsáveis ali pelas mudanças do corpo. Mas as mudanças de comportamento, né, da forma de agir, da forma de pensar, elas se dão através do desenvolvimento do cérebro. Então, é uma questão cerebral, não é uma questão hormonal. É muita informação. E como é que funciona? As mães ficam preocupadas, por exemplo, nós estamos falando das meninas, principalmente, que elas desenvolvem muito rápido, muito cedo. E quando essas mães vão no seu consultório, as filhas vão acompanhadas geralmente com a mãe ou tem muita menina que vai sozinha à procura? Como é que funciona? Tá. Bom falar sobre isso, né? Com relação ao atendimento do adolescente, o adolescente ele é considerado um sujeito de direito. Então, ele tem direito a se consultar sozinho, se assim ele desejar. Desde que ele tenha discernimento, né? Desde que ele seja um adolescente que consiga ali ter um discernimento com relação à sua própria saúde. Mas na maioria das vezes, felizmente, a gente tem a presença dos pais ou responsáveis, né? Porque eu falo felizmente, porque a família, né, é o cuidador, né? O cuidado do adolescente, ele deve ser um contínuo do cuidado da criança. Não, e os pais precisam estar informados, porque tem muito comportamento que os pais, eles estranham, mas fazem parte dessa mudança que ele tem de criança para adolescente. Exatamente. É muita transformação. Então, por isso que eu falo que o meu principal papel, o meu principal foco é informar. Exatamente, porque conhecendo o que é normal, fica mais fácil da gente, por exemplo, detectar o que não seja normal para procurar ajuda, para tratar, né? Então, assim, saber o que é normal, então essa informação tanto para os pais quanto para o próprio adolescente, para ele entender o que é normal, para desconfiar, para suspeitar de quando não for normal, né? Então, hoje em dia, a gente vê essa procura, né, com relação à família, procurar, às vezes, por questões só comportamentais. Então, às vezes, chega no consultório, essas queixas, porque às vezes começa a ter conflito dentro de casa, na relação familiar, né? Eu não entendo, eu não reconheço mais o meu filho. Meu filho virou um aborrecente. Então, esse é um termo bem pejorativo que a gente mudar isso, tem que mudar, exatamente. Trazer a consciência do respeito, as mudanças, porque todos nós passamos por isso. Exatamente. E eu falo que a gente precisa entender que a adolescência não é só uma fase que vai passar. É uma fase difícil que vai passar. A adolescência é uma fase de muitas oportunidades. É verdade, que ele está com a mente aberta para poder receber as informações. O cérebro dele está crescendo, ele está lá se desenvolvendo, sabe? Eu trabalhei muito com adolescente, a gente sempre falava. Eu e meu marido, a gente era apaixonado pelo trabalho com adolescente. Porque eles recebem melhor aquele acolhimento que a gente dá para eles. Muitas vezes os pais acham essa dificuldade, porque realmente não é fácil, né? Quem tem adolescente em casa fala, é tão difícil, mas acontece que eles estão prontos, eles estão ali com a mente aberta, com o coração aberto para receber. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É uma grande oportunidade para poder estar ali plantando a sementinha daquilo que é importante, que seja uma base sólida,
dos bons princípios e valores. Exato, então é isso mesmo, é uma oportunidade, então é uma fase de oportunidades, né? E a outra coisa que a gente também tinha aí uma cultura, um pensamento de que o adolescente, por exemplo, não adoece, né? Realmente a gente não vê tantas doenças como a gente vê na infância. Mas a gente sabe que as coisas que acontecem aqui, né, nessa fase da adolescência, elas vão repercutir na vida adulta. Ou mesmo já vão ter efeito na própria adolescência. Então, por exemplo, a gente assim fala, não, eu não me importo com a alimentação deixa comer fast food, deixa comer mal, depois ele, quando tiver adulto, ele vai ter consciência e vai comer melhor. Não. Nossa, eu já tenho um menino que, eu trabalho hoje com adolescentes também, eu já tenho meninos pré-diabéticos. Sim, então, já tem as repercussões agora. Ela separou o arroz do macarrão. Eu perguntei, mas por quê? Você não gosta de macarrão? Tia, eu não posso comer macarrão porque eu estou com meu colesterol alto. Então é isso. Então, assim, já tem as repercussões agora. Então, já tem obesidade, pode ter colesterol alterado, pode ter a glicemia alterada, tendo até diabetes. Sendo que dá para prevenir. Exatamente. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da saúde preventiva. Isso. A prevenção, ela é a muito chave, importante. Né? Porque o pessoal vai muito no seu consultório, às vezes, para levar o problema. Seria importante trazer para a consciência dos pais essa importância de levar os filhos como prevenção. A partir de que idade os pais devem levar os filhos ao consultório? Então, eu atendo acima de 8 anos de idade, porque a partir de 8 anos, né, nas meninas já pode começar as mudanças da puberdade. Mas lembrando que a adolescente é 10 a 19 anos, né? Entendi. Mas a puberdade pode acontecer um pouquinho antes, certo? Hoje está tudo tão rápido, né? Então, isso também tem acontecido, né? Ao longo das décadas, a gente tem antecipado um pouquinho todo esse processo. Por isso que a prevenção, então, assim, ter essa rotina, a cultura de levar para fazer orientações, para avaliar o crescimento, o desenvolvimento desse adolescente, ele é fundamental. Muito. Sem falar que eu acredito muito que essa prevenção, ela ajuda também na saúde emocional. Porque se ele entende o corpo, se esse adolescente entende o que ele está vivendo, se os pais compreendem o que ele está vivendo, que aquilo ali faz parte e consegue ali uma orientação, isso vai ajudar também na saúde emocional desse adolescente. Com certeza. Por isso que a informação ela é tão importante, né? Outra coisa que a gente acha que na adolescência, a gente até tem um termo, né, que chama síndrome da adolescência normal, que são ali sinais e sintomas que são comuns na adolescência, mas a gente precisa entender até onde que isso é normal e até onde não é normal mais, que já ultrapassou. Então, a gente tem casos de depressão, tem casos de ansiedade na adolescência. Esse índice na adolescência, ele está muito alto. Ele está muito alto. Depois da pandemia, a gente teve uma piora, né? Em Uberlândia, o ano passado, em 2022, a gente teve 72 notificações de tentativa de autoextermínio em adolescentes. Então, a gente passou de um número de 21 em 2019 para 72 no ano passado. Isso são os casos que são notificados. Então, assim, é para chamar atenção, é para a gente ter um alerta mesmo, né? Que esses adolescentes, eles podem, sim, estar em sofrimento. E os pais, sabendo o que é normal, qual que é o comportamento normal. Meu filho vai ficar dentro do quarto? Vai, ele vai querer ficar sozinho, ele vai querer ficar mais com os amigos, isso tudo faz parte da adolescência. Mas, espera aí, ele mudou o comportamento? Ele não está fazendo mais coisas que antes davam prazer a ele? O humor mudou de uma hora para outra, era muito alegre, de repente está triste, ou até o contrário também, né? Então, a gente precisa, isso, né? Conhecer o que é o normal para suspeitar e identificar o quanto antes o que não é normal. E ter o tempo de família, porque a gente percebe, ainda voltando para os meus meninos, né? Outro dia eu fui falar com ele, falei, filho, senta direito, tira os pés da cadeira. Por que você tem esse hábito de sentar na cadeira com os pezinhos em cima da cadeira? Ah, tia, porque eu como no meu quarto. Né? E às vezes parece assim que isso é tão comum, alguns pais acham que isso é normal. Ah, deixa, ele gosta de comer assistindo uma TV. Mas esse momento da mesa, esse momento da família, a gente precisa resgatar isso para ter uma saúde
emocional da família, é um momento ali da família. E sabe o que eu acredito? Que agora a gente tem que pensar que isso é um exercício da família. Porque não é natural, mas a mesma coisa assim, a tela, né? Hoje parece que é tão natural estar o tempo inteiro ligado, né? Conectado na frente de um computador ou com um smartphone. Então, a família hoje, ela tem que se exercitar para ter momentos de desconexão. Então, esse momento à mesa, por exemplo. Então, cria ali uma regrinha em família. Não, na hora da refeição nós vamos sentar todos e ninguém não vai ter televisão ligada, não vai ter celular para mexer. E a gente vai conversar, né? Ou a gente vai criar um momento para a gente, sei lá, ir ao ar livre. Porque hoje a gente sabe o quanto é importante esses momentos ao ar livre para a saúde física e mental. Importante. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente... Descobrir o que eles gostam de fazer juntos, né? A gente precisa, assim... Resgatar isso. Eu não tenho filhos. E tem uns 3 anos, eu tenho um casal de sobrinhos que são como meus filhos, são minha paixão. Meus filhos do coração. A gente não teve filho porque eu tive câncer. E tem 3 anos que o meu sobrinho mais velho veio morar comigo. E a gente aprender a lidar com isso, né? Então, eu falava pra ele, quando ele chegou em casa, ele ficava só no quarto. Ele tinha 22. E ele ficava só no quarto. E não, vamos comer na mesa. Só que eu percebi depois, ele chegou em mim e comentou comigo, porque eu sou muito fissurada em série. Então, ele comentou comigo, falou assim, não, às vezes eu quero conversar com você quer saber como é que foi o meu dia, mas você tá ali assistindo a sua série, não me dá atenção. Agora, eu peguei o hábito, ele chega para conversar comigo, se eu estiver no celular, eu afasto o celular, se eu estiver na televisão, eu desligo a televisão. E aquele momento, independente se é 2, se é 3, se é 10, os minutos que ele quer conversar comigo, eu estou à disposição dele. Exato. Sabe? Então, eu falo isso muito. Eu sei que os pais chegam cansados, igual eu também. A gente trabalha tanto, né, doutora Naira? Isso. Gente, a vida da gente é tão corrida. Então, às vezes, a gente chega louco para ver uma série, louco para ver o que está acontecendo no celular. E eu tenho um canal no celular, então, o tempo inteiro ali conectado. Mas a gente precisa parar de procurar os amigos virtuais para ver aquilo que é importante. Quem está do lado, né? Quem está do lado, seu próximo ali, que é a sua família. Né? É o nosso maior bem, o bem mais precioso que a gente tem é a família. Né? E como a gente não pôde ter filho, a gente sempre fala, filho é tão importante, filho é tão precioso, né? Dá atenção. Outro dia, uma amiga me chamou, e eu fiquei muito triste, ela me contando, a gente está falando sobre autoextermínio, a filha dela de 12 anos de idade está com depressão. 12 anos. E tentou, né? E ela está procurando ajuda, mas aí ela mesma falou assim, a gente corre tanto, a gente não para poder sentar e conversar e perguntar. Uma simples pergunta. Seu filho chegou de qualquer lugar, você pergunta para ele, chegou da escola, e aí, como é que foi seu dia hoje na escola? No começo, a resposta vai ser sempre assim, do mesmo jeito. Nada novo. Tudo bem. Foi tudo bem. E aí, eu fiz esse exercício, tá? Tô falando em relação ao que aconteceu comigo e o Cris. Eu fiz o exercício de começar a compartilhar com ele como foi o meu dia. Entendeu? Sim. Então, ele começou a compartilhar comigo como foi o dia dele. Então, você sabe que você está falando é uma coisa muito importante. Recentemente estive no Congresso Brasileiro de Adolescência e lá tem um momento que eles reúnem alguns adolescentes e esses adolescentes escrevem uma carta aos profissionais falando sobre as necessidades, os desejos. E essa carta desse ano, a principal questão foi que eles gostariam de ser ouvidos de verdade. E aí eu acho que isso representa, na verdade nem representa só os adolescentes, os jovens, né? Eu acho que de uma forma geral. Mas olha o quanto é importante, né? O adolescente, ele nessa vivência, nessas mudanças, de toda a transformação, ele está vulnerável demais. Ele é muito vulnerável aos riscos que estão aí expostos. É tudo muito intenso. Tudo muito intenso. O cérebro dele ainda não está totalmente formado, então ele tem muito impulso, ele não consegue, às vezes, ter um controle de avaliar as consequências dos riscos, né? Então, tudo isso facilita o adolescente a se tornar mais vulnerável. Então, olha o que eles estão falando pra gente. Eles querem ser ouvidos, mas é ouvidos de verdade.
É a gente perguntar se está tudo bem, mas a gente querer parar para ouvir de verdade. E a resposta. Né? Porque ele quer aquilo, ele quer que você escuta ele, e ele quer te ouvir o feedback, principalmente o adolescente. Ele quer uma orientação. Sim, ele quer. E às vezes ele não vai te pedir, né? Na maioria das vezes ele não vai te pedir. Ele não vai sentar e falar, mãe, me fala sobre isso, me dá um conselho disso, né? Então, assim, não é muito Ele não vai te contar se você não perguntar que, por exemplo, ele está sofrendo bullying. Não vai te contar. Só vai perceber quando a situação já tiver mais agravada, então você tem que perguntar. Então, uma das coisas que eu falo muito para os pais é assim, lembre o seu filho que você está disponível para ele, que você está do lado dele. Porque nem sempre ele vai querer conversar mesmo. Às vezes ele vai chegar, vai direto para o quarto, vai bater a porta do quarto, mas ele vai estar com alguma questão. Então, filho, eu estou aqui do seu lado. Quando você precisar, a mamãe está aqui. Né? Então, assim, isso quando a gente cria esse canal de comunicação, né? O adolescente, ele se sente ouvido, acolhido, ele se sente pertencente, ele não se sente mais tão perdido. Hoje em dia se fala muito sobre a rede, né? A rede de acolhimento. Eu percebo que as pessoas, elas jogam muitas responsabilidades nos profissionais. Os profissionais da escola. Terceirizando. Terceirizando uma responsabilidade que primeiro é deles. Exatamente. E não é um peso. O pai precisa ver isso, o pai e a mãe, não como um peso, mas como um presente. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Seu filho, você tem a oportunidade de seu filho ou sua filha enxergarem em vocês os heróis, os melhores amigos. Aqueles que, quando eles tiverem realmente problema, é com você que ele vai encontrar essa rede de apoio. Exatamente. Isso é muito, muito, muito importante, né? A gente fala assim, o antídoto, digamos assim, para tantas questões ruins, né? Para esse estresse, para, às vezes, esse estilo de vida que tem deixado as pessoas doentes. Qual que é o antídoto para isso? É o afeto. Com certeza. Né? Então, assim, mas não tem tempo. Não é tempo, né? Não é quantidade, é qualidade. Ele perceber que quando você está com ele, você está com ele. De verdade, né? De corpo e alma. E disponível. Então, acho que essa é uma relação que os pais têm que construir ali na adolescência. Né? Porque na infância, você realmente está do lado, né? Às vezes, até para ajudar a atravessar a rua, você vai pegar na mão e vai atravessar do lado. Então, ele sabe que você está ali do lado. Mas na adolescência... Isso, né? Essa mudança, porque quando você é criança, o pai e a mãe estão o tempo todo. Aí você está passando para a adolescência e, de repente, você solta de uma vez. Exatamente. Porque o adolescente, ele tem autonomia. Ele vai fazer já muitas coisas sozinhos. Só que, às vezes, eles vão se sentir sozinhos se a gente não comunicar mesmo. Olha, eu estou aqui do seu lado. E isso, às vezes, é difícil para a gente. Eu falo por mim, né? Assim, eu tenho um filho de 10 anos e o outro tem 8 anos. Eu falo porque a gente não aprendeu isso. Então, até essa comunicação, para a gente, ela é nova. Então, assim, né, falar sobre, como você falou, vou falar como foi o meu dia, como eu estou me sentindo. Eu vou dizer que hoje eu estou sentindo raiva. E que raiva é um sentimento normal do ser humano, né? Não é a questão de não sentir raiva. Eu vou sentir raiva. Hoje eu estou frustrada, hoje eu estou irritada, hoje eu estou triste. Tristeza também faz parte. Mas como que eu vou lidar com isso? E isso que é o importante, é saber lidar com essas emoções. Então, hoje, nossos adolescentes estão adoecidos, infelizmente, isso já é comprovado nos estudos, né, em estatística, muito por isso, né? É uma maquiagem que se passa, o pessoal fala muito da família margarina, né? Aquela da propaganda. Da propaganda, que tá tudo bem, o quintal do outro é bonito, tá todo mundo... E hoje, com as redes sociais, o que a gente vê? É muito isso, né? Então, eu até ouvi recentemente essa questão. O que adoece? É a comparação. Então, pensa o adolescente que está ali, que não está com o seu cérebro nem totalmente desenvolvido. E ele vê nas redes sociais uma vida que não existe. Não existe. Que não existe, mas que ele acredita e que ele deseja. Então, muitas vezes ele se frustra, porque ele pensa, a minha realidade não é essa.
né? Então, assim, a gente precisa estar junto, né? Eu acho que afeto, ouvir, acolher são as nossas fontes aí de saúde, né? Saúde como um bem-estar geral, então acho que é isso. E voltando agora, então, para o consultório, como foi que você decidiu trabalhar nessa área? Uma área que, sinceramente, eu nunca nem tinha ouvido falar. Para mim, era pediatra, depois já ia para o clínico geral. Você pensa como a grande maioria, porque realmente desconhece, né? Então, assim, quando eu finalizei a pediatria, a gente observa o seguinte, aqui em Uberlândia, né? Fiz na Universidade Federal de Uberlândia, o atendimento, burocraticamente falando, vai até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a gente não via adolescente. Então, assim, durante a residência de pediatria, não se via Nesse adolescente. Período, ele ficava... O adolescente, aí na maioria das vezes até assim, a menina, ela geralmente procura ginecologista, né? Ou ela é atendida nessa área. E o menino, ele fica mesmo à mercê. Deve ser por isso esse comportamento, que a gente percebe que a maioria dos homens, eles só vão no médico quando a mulher marca, quando a esposa pega no pé. A prevenção com o homem, ela tem maior dificuldade. Pode ser por causa disso, uma das causas. Pode ser, né? É uma questão cultural. Na verdade, hoje o que a gente vê, assim, Não nos aprendeu. primeiros anos ali da criança, a mãe, ela tá atenta. Ela vê o cartão de vacina, ela sabe exatamente qual vacina que tá atrasada, que não tá, né? Aí vai chegando na idade escolar, já começa a afastar, porque a criança já não adoece tanto e, infelizmente, a gente não tem essa cultura de fazer a prevenção. Quando chega na adolescência, fica nesse meio termo. Então, assim, como eu não tinha vivenciado, né, a saúde do adolescente, eu optei por fazer. E aí, realmente, é uma especialidade que não é tão nova. Ela é ali da década de 80 no Brasil. Mas a gente tem poucas universidades que têm a residência. E aí, só para te dar uma ideia, com o título de especialista, né, na área de atuação de medicina do adolescente, a gente tem 337 profissionais no Brasil. É muito. Então, aqui hoje, em Uberlândia, você é a primeira que eu conheço. Sim, sou eu. Creio que sou a única que tem o título de especialista. Né? Então, a gente precisa realmente conscientizar as pessoas da importância dessa avaliação, né? Digamos que é o contínuo do cuidado ali da pediatria nessa faixa etária que é tão cheia de oportunidades, né? Então, para a gente poder entender, para os pais poderem saber quando eles devem procurar levar os filhos no ebiatra, a partir de quando? A menina e o menino. E quantas vezes, assim, no ano, como funciona? Tá. Para uma prevenção. O ideal seria, quando a gente fala em adolescência, a gente está falando, né, acima de 10 anos, mas por volta ali dos 10 anos, né? E a gente considera que durante a fase do estirão do crescimento, que é uma fase muito importante para a gente avaliar uma estatura, né, a altura final que esse indivíduo vai chegar, a gente faz essas avaliações de 6 em 6 meses. E depois de forma anual. Né? Então, esse seria o acompanhamento do adolescente, desde que não tenha nada específico, né? Que seria na rotina, na prevenção. E uma coisa que é muito interessante, que a consulta do adolescente, ela é diferenciada, ela é cheia de peculiaridades. Primeiro, assim, a gente precisa entender que o adolescente, ele é um sujeito de direito, ele tem até direito à saúde. Isso é muito importante. E aí, a gente tem todo um respeito e um cuidado que é voltado para esse adolescente. Durante a consulta, essa consulta, ela acontece em 3 momentos. Um primeiro momento que entra os pais ou responsáveis junto com esse adolescente, e aí eu vou fazer a anamnese, né, questionar sobre a saúde para conhecer um pouquinho melhor da saúde desse adolescente. Depois a gente faz o exame físico, e esse exame físico ele é todo detalhado e é conversado com o adolescente, avisado o que é feito, é solicitada a permissão para fazer a avaliação desse adolescente. E aí, o segundo momento, eu peço para que os pais esperem do lado de fora, porque aí eu tenho um momento a sós com o paciente dentro do consultório. E ainda aviso sobre a confidencialidade e o sigilo médico.
Então, é um momento que eu consigo conversar bem com esse adolescente, questionar sobre questões que talvez ele não tenha liberdade de falar com os pais. Na frente dos pais. Sobre drogas, sobre sexualidade, sobre violência, sobre emoções, autoestima. sobre tudo. E depois, o terceiro momento, os pais retornam para aquele consultório, né, para a gente poder orientar e falar sobre as condutas, sobre o que foi avaliado durante todo. E aí essa parte da orientação que é tão importante. Inclusive, na minha área, a orientação parental, ela é muito importante. Né? Orientar os pais sobre todo esse processo, como a gente veio falando aqui durante todo o podcast, é fundamental. Então, é assim que funciona a consulta com o médico do adolescente ou o ebiatra. Fiquei muito, muito feliz, assim, em conhecer essa área, tá? A gente está chegando no final, passou tão rápido, né? Passou, né? Falei que a gente ia gostar de conversar. Nossa, amei. Deixa suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de conversar um pouquinho. De falar um pouco dessa minha paixão, que é a saúde do adolescente, tentar disseminar, né, esse interesse, esse olhar para a saúde desses jovens, né, que são tão importantes. E dizer que é isso, acho que a conscientização, a informação, a prevenção, ela vai ser o melhor caminho para esses nossos adolescentes. Estamos finalizando mais um podcast. As informações a respeito de onde a doutora Naira atende, tudo sobre ela você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. A gente quer saber aí, né? Deixar até pergunta, porque a gente pode trazê-la outras vezes. Um beijo no seu coração e até a próxima.